Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu sou Amanda Flower e esse é mais um Enquanto Eu Arrumo Roupa. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre hype. Eu pensei nesse tema. Nem sei para onde eu coloco os meus negócios. Há um tempinho atrás, por conta de um vídeo, eu acho que do Hora Thiago, falando sobre crise de interpretação, ou algum outro vídeo dele falando sobre como a gente está consumindo as coisas muito rápido, né, nas interwebs e tal. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, que tipo assim, a gente está acostumado nesse scrollar das redes sociais a consumir um conteúdo atrás do outro. E assim, eu vou fazer bem uma analogia digestiva. Quando a gente come muito rápido um alimento, às vezes a gente fica se sentindo afrontada, né? Que é quando fica assim, com muito gases, até com vontade de provocar às vezes, porque tu comeu tão rápido, tanta coisa, que não deu tempo do teu intestino digerir aquilo, né? E a mesma coisa é com a gente. Quando a gente está aqui nas redes sociais e a gente começa a scrollar as coisas e a gente consome um monte de conteúdo muito rápido, né? Principalmente no TikTok, que a plataforma foi feita para isso, né? Então você vai consumindo, e aí quando vê, você já perdeu 1 hora, 2 horas. E se eu te perguntar, os 3 primeiros vídeos que você viu nessa 1 hora, você vai saber me dizer sobre o que eram? Eu acho um pouco difícil, porque é tanta coisa que a gente não reteu exatamente, a gente só viu e passou. Não teve uma absorção, não teve uma digestão da informação. E aí que a gente tem vivido de hype em hype, né? Então, que são as trends, né? E isso, para quem cria conteúdo, como eu, né, é meio chato assim, porque tem vezes que tem uma trend que tá em alta que não tem nada a ver comigo. E eu não quero surfar. Às vezes eu tô a fim de falar sobre outra coisa. Por exemplo, hoje, esse vídeo, eu poderia estar falando sobre uma coisa que até me interessa bastante, que é a morte da Odete Roitman. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro falar sobre novela. E eu até pensei, não, será que eu falo sobre quem matou a Odete Roitman, as minhas impressões, o que eu tô achando? Mas eu também tava com muita vontade de falar sobre esse assunto do hype, né? Eu já tinha meio que colocado na minha lista, assim, de assuntos para falar, né? Que eu tento fazer uma listinha para falar, para não ficar sem assunto quando eu venho arrumar minha roupa. E eu queria muito falar sobre isso. Então, tipo, não tá no hype eu falar sobre hype, mas eu queria falar e eu vou falar. E dane-se se não tiver muito alcance, porque esse espaço aqui, ele não é muito sobre isso. Como eu já falei em alguns outros vídeos, quem já me acompanha aqui desde quando eu lavava a louça, sabe que esse é um espaço mais meu, assim, mais íntimo, mais nosso aqui, para falar as coisas que estão passando pela minha cabeça, os momentos que eu tô sentindo, o que eu estiver sentindo no momento, enfim. E aí, essa parada do hype é isso, né? Que para você crescer nas redes sociais, você tá tendo agora essas coisas das trends, né? Já tem um tempão já. Você vive de hype em hype, você vive de trend em trend. Uma coisa que é um assunto quente, hoje já não é mais um assunto quente amanhã. E essa rapidez das mudanças de temática também é assustadora, porque há alguns anos atrás até, tipo, sei lá, se você pegar 10, 20 anos atrás, um assunto, ele reverberava por muito mais tempo na mídia do que hoje. Hoje, o que o pessoal falava dos 15 minutos de fama, né?
Antigamente, os 15 minutos de fama às vezes duravam um ano inteiro. Hoje em dia, é literalmente 15 minutos e olhe lá, no melhor dos casos. Então, a gente não está tendo tempo de digerir, analisar as coisas e entender o que está acontecendo. A gente só pega o que é um pouquinho da informação e já cria uma opinião sobre, sem muita profundidade, e já vem falar nas redes sociais e vira aquele caos. E aí no outro dia já é outro assunto, outra opinião, outra coisa. E é cansativo, né? Vocês não ficam cansados? Eu fico cansada às vezes. Quando eu tô muito tempo scrollando as redes, às vezes eu fico cansada. Às vezes até quando eu quero estudar, por exemplo, hoje eu tava dando uma estudada sobre criadores UGC, né? Que agora tem isso, que é criador, que é criador humano, né? Nessa época de inteligência artificial, a gente está tendo que se identificar como, eu sou criadora humana, tá? Eu não sou uma inteligência artificial. Bizarro, né? Bem Black Mirror isso. Mas aí tem esses criadores do GC e eu tava estudando sobre isso. E aí eu assisti um vídeo que era um vídeo assim, um pouco denso e tal, de uns 30 minutos. E aí eu mantive a atenção até o final. E olha, pra quem me conhece sabe que o déficit de atenção é forte. Mas eu consegui manter a atenção. E a coisa que eu pensei logo em seguida foi tipo, vou colocar um outro vídeo. Só que eu tava tão... Tipo assim, eu tinha consumido tanto conteúdo nesses 30 minutos sobre um mesmo tema que eu queria deixar minha cabeça digerir esse assunto para que de fato eu entendesse, né? E não esquecesse logo em seguida ou não me confundisse com outros assuntos e deixasse a minha cabeça poluída e eu ficasse cansada de informação. Acontece muito comigo, como eu trabalho como designer e como criadora de conteúdo, como artista, de eu ter que consumir muitos conteúdos, seja lendo, seja vendo vídeo, seja vendo referências, imagens mesmo, de eu ficar cansada mentalmente. O meu maior cansaço, a maioria das vezes, é o cansaço mental. Eu não sei se isso acontece com vocês, me diz aí nos comentários se vocês também sofrem desses cansaços mentais de vez em quando. Que é quando você já pensou tanto, você já teve que analisar tantas coisas, que a sua cabeça meio que fala assim, mana, chega, menos, seja menos. Eu não quero mais, deu. Porque é muita coisa. E aí acontece isso comigo com frequência. Por isso que eu tenho que fazer atividade física, o meu descanso, o meu lazer tem que ser offline mesmo. Então eu vou fazer a minha dança, vou fazer a corrida ou caminhada ou musculação pro braço. Ai, gente, isso é outra coisa que já fora do escopo do tema aqui, mas é um bate-papo entre a gente aqui, né, enquanto eu tô arrumando minha roupa, é que eu tenho tendinite no ombro e bursite no ombro, e eu acho que também uma tendinite, não tenho certeza, o ortopedista ainda vai dar o veredito, né, e eu já tive tendinite no braço. Então, e isso daqui é por conta de 2 fatores. O meu trabalho, né, como designer, principalmente o que me deu essa doença foi o trabalho do design. Então, se você é designer, cuide da sua musculatura, vá fazer uma musculação. Você que ainda é um padawanzinho no design, ainda é um calouro, começa cedo, para que você não chegue ao meu ponto de sentir dores que te paralisam de trabalhar. Aí eu tenho que, e isso é a pior parte, eu tenho que fazer exercício, né? Quem diria que dieta e exercício realmente
te ajuda nos teus problemas de saúde. E realmente, principalmente o exercício físico, assim, eu faço a dança, tento ser o mais regular que eu consigo, né? Fazendo dança. Quem me acompanha na rede vizinha do Instagram sabe que eu danço fit dance, né? Eu gosto muito do fit dance. E eu faço como aula com uma professora maravilhosa, a professora Sheline, aqui em Manaus. E eu fiz até a logo do estúdio dela. Eu ainda quero trazer no canal falando um pouco do processo de como eu construí essa identidade e tal, que eu acho legal e eu acho que vocês vão gostar também. Enfim, e aí eu gosto de fazer isso e eu tenho que fazer musculação pro ombro, principalmente pros braços, assim, fazer musculação pros braços. Comprei recentemente até aquelas fitinhas de fisioterapia, sabe? Aqueles negócios que tu puxa assim pra fazer o alongamento assim. A idade tá chegando, daqui a pouco eu vou fazer 29 anos, né? Então, realmente... Mas é muito mais por conta de uma vida inteira antes de sedentarismo e do trabalho que me forçou muito o negócio do esforço repetitivo, muito estresse. É difícil, trabalho de designer não é fácil, tá? E nem de criadores de conteúdo aqui. Mas é legal, eu gosto. Se fizer de forma saudável, até que não é tão ruim. Mas voltando pro assunto do hype, né? Teve um dia desses aí que surgiu uma nova funcionalidade no Instagram. Não sei se vocês ficaram sabendo, que é aquela palhaçada de postar um post de 5 mil por, sei lá, 2 mil. Eu não lembro muito bem a dimensão, né? Mas é um post que é praticamente um bannerzinho, assim, bem fininho, que tu posta no Reels. Pra quê? Sabe? Pra quê? Era só isso que eu me perguntava. Eu olhava para aquilo, toda vez que eu abria o Instagram, a primeira postagem era de alguém que tinha postado dessa forma. Que a plataforma faz isso, né? Quando tem alguma coisa de novidade, ela prioriza quem posta nessas novidades para mostrar mais. E eu até pensei em fazer um post, né? Nesse negócio só para entrar no hype. Mas eu falei, ai, pra quê? Ai, não. Eu achei uma bobagem, não gostei, eu não achei relevante, sabe? Porque tu perde a visibilidade, tu consegue ver bem menos de conteúdo e assim, no primeiro momento eu tinha até visto um vídeo da Lorelai Fox falando, acho que foi os ódios do mês dela, que ela falava, tipo, agora então você vai poder ver 3 postagens numa mesma tela, porque hoje a gente vê de um por um, né? Mas com esse negócio fininho daria pra ver 3 ou 4, não sei. O que seria ainda pior pra essa questão da nossa atenção, né? De a gente ficar vendo um monte de coisa. Mas aí eu pensei, não é isso que tá acontecendo. É só foi uma funcionalidade nova pra nada, sabe? Só pra dizer, olha só, uma funcionalidade nova. Tipo assim. Mas pra quê, sabe? Pra nada. E aí foi mais um hype que aconteceu, né? Que era o hype de estar apostando desse jeito. Então, assim, o que eu queria chegar... Eita, bati aqui na câmera. O que eu queria chegar nessa conclusão é que eu acho que a gente deveria desacelerar um pouco, sabe? Você consome uma coisa, você vê um vídeo, né? Veja o vídeo e dê uma pausa no seu cérebro para você entender. Tipo esse daqui que eu tô falando. Depois que você terminar de ver esse vídeo, se você chegar até o final, porque é um vídeo de 15 minutos, não sei quantos minutos vai dar, mas não é um vídeo curto, né? Se você chegar até o final, dá uma pausa. Dá uma pensada nisso tudo que eu falei. Não vai assistir outro vídeo em seguida, não vai entrar nas redes sociais. Dá uma pausa, dá pelo menos uns 10 minutos pra ti. Dá uns 10 minutinhos, que é metade do vídeo quase. Dá uns 10 minutinhos.
porque eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha uma retenção de aprendizado das coisas melhor e que a gente vai entendendo, né? E que a gente não vá se emburrecendo. E que a gente não vai estar tendo déficits de atenção, não por TDAH, mas por excesso de informação mal consumida. Então, dá uma segurada, tá? Eu já tô quase terminando aqui de arrumar minha roupa. Eu tô mexendo muito nesse tripé. Né? O que vocês pensam sobre isso? Nossa, tá torto. Deixem aqui nos comentários se faz sentido alguma coisa disso que eu falei, né? E se inscreve no meu canal se você estiver vendo isso no YouTube, se você estiver vendo isso no Tico e Teco. Me segue, que eu faço mais vídeos sobre isso, né? E aqui não é uma coisa de tipo, deixe de consumir, mas tenha um consumo um pouco mais consciente, né? Consuma com responsabilidade. Eu acho que é mais consumir com mais consciência, sabe? Até para que a gente não fique realmente bocó, sabe? Com tanta informação que a gente não assimila nada e acaba não entendendo as coisas, né? E aí cai em fake news, tem também essa parada, né? Não pesquisa, só fica dependendo de inteligência artificial para pesquisar tudo. Isso também é difícil. Mas enfim, era meio que isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Grande beijo e tchau!